Café com Bíblia nós estudamos 1 Coríntios, começando ali no capítulo 10, versículo 23, indo até o 11, versículo 2. Os que não vieram depois, leiam esse texto, que é um texto muito esclarecedor sobre muitas coisas. E aí eu vou passar aqui alguns princípios que nós falamos ali de manhã, para recordar e fixar aqui para vocês, depois vamos entrar no texto dessa noite. Aliás, hoje nós vamos só falar do objetivo por conta do tempo, mas nós vamos ler muitos textos bíblicos, então se prepare aí para caminhar na sua Bíblia os vários textos que nós vamos ler. Irmãos, existe uma atitude secularista, que é que nada é sagrado, se faz as coisas de qualquer jeito, o culto pode ser a mesma coisa de um show, o culto pode ser a mesma coisa de uma reunião qualquer, uma atitude em que a vida cristã é simplesmente mais uma coisa, não é algo que alcança a sua vida como inteiro. Nós vemos tantas e tantas e tantas pessoas que fazem separação entre o momento religioso da sua vida e a vida secular, e essas pessoas simplesmente vivem lá fora como se Deus não existisse, e Deus passa a existir somente dentro da igreja. É um secularismo. Então começa-se a achar que as coisas importantes, bíblicas importantes, não são tão importantes assim. O relativismo vem, e aí muitas e muitas práticas que são doutrinárias, que são bíblicas, são deixadas de lado para se viver um relativismo, para se viver uma vida religiosa, e ainda é melhor do que nada, mas é uma vida muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Uma vida religiosa simples que não afeta a nossa vida como um todo. Um secularismo, onde as coisas de Deus não são mais importantes, as coisas de Deus são colocadas de lado. É um empresário que diz, não, eu sou crente na igreja, mas aqui na minha empresa é do meu jeito, eu sou crente na igreja, mas aqui na minha casa é do meu jeito, eu sou crente na igreja, mas o meu lazer é do meu jeito, enfim, a minha vida eu toco como eu quiser. E muitas vezes essas pessoas usam as disciplinas espirituais de forma errada, e aí querem colocar Deus como seus servos, oram para que Deus faça a sua vontade e não para fazer a vontade de Deus, jejuam para que Deus faça aquilo que Ele quer e não para fazer o que Deus quer, e assim vai. Ouvem palavras que agradam o seu ego, mas não querem ouvir as palavras que agradam a Deus, e isso é característica de um secularismo que só nos prejudica, não nos aproxima de Deus. Por outro lado, existe a religiosidade. Pessoas que acham que pelo muito orar, pelo muito jejuar, pelo muito ler a Bíblia, é que vão ser abençoadas. Mas não é necessariamente assim. Você pode passar a vida inteira orando, sem colocar Deus no centro da sua oração, e a sua oração então não valeu nada. Você pode ficar muitos e muitos dias jejuando, e Deus não ser o centro do seu jejum, e o seu jejum não valer nada. Você pode ler a Bíblia procurando simplesmente aquelas coisas que te agradam, e não aquilo que agrada a Deus, e a sua leitura da Bíblia não valeu nada. Enfim, tudo que você não fizer para a glória de Deus, ainda que seja orar, ainda que seja jejuar, ainda que seja pregar, ainda que seja cantar, seja lá o que for, se não for para a glória de Deus, isso não agrada a Deus e não te aproxima de Deus. Então Deus nos chama não para uma vida religiosa, como se os ritos nos aproximassem propriamente de Deus. E Deus também não quer que nós tenhamos uma vida secularizada, como se não tivéssemos práticas nenhumas que fossem agradáveis a Deus. Deus então estabeleceu as disciplinas espirituais. E o que são as disciplinas espirituais? São aquelas coisas que nós fazemos, aquelas práticas que nós realizamos para nos aproximar de Deus, para recebermos a graça e as bênçãos de Deus. Se nós cumprirmos as disciplinas espirituais, certamente estaremos mais próximos de Deus e receberemos mais bênçãos de Deus, vivenciaremos a vida que Deus tem para nós, desde que as façamos para nos aproximar de Deus. Então Deus criou um padrão, Cristo criou um padrão. Por isso o apóstolo Paulo fala, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo criou um padrão. E a forma de nós aproximarmos a nossa vida do padrão de Deus, a forma de nós atingirmos o padrão de Deus, os meios para nós atingirmos o padrão de Deus, são as disciplinas espirituais. Por isso que esse mês todo nós vamos falar aqui sobre várias disciplinas espirituais.
espirituais. São coisas que você vai praticar. Vai praticar da forma correta, e você vai ver Deus agir na sua vida. Nós devemos refletir o padrão de Cristo. Fazer as coisas para a glória de Deus. Fazer as coisas com consciência. Não é fazer simplesmente porque a minha religião proíbe. O meu pastor mandou. Meu pai mandou. É fazer as coisas com consciência. Por que eu faço? Por que eu não faço? Isso é uma coisa que nós temos trabalhado muito com os nossos jovens aqui. Muitas vezes é colocado assim: não pode. Não pode por quê? Essa pergunta não tem problema. Não pode por quê? Eu quero entender. Não pode por isso, por isso, por isso, por isso. Precisamos fazer as coisas com consciência e não simplesmente por fazer. Saber o que nós estamos fazendo. Não podemos ser motivo de tropeço para ninguém. Nós não vamos fazer nada para prejudicar as pessoas. Não é esse o objetivo. Nós vamos ser exemplo para os outros. Queridos, todos nós somos observados por alguém. Todos nós influenciamos alguém. Marido influencia mulher, mulher influencia marido, pais influenciam filhos, amigo influencia amigo, líder influencia liderado, os liderados influenciam o líder também. Então nós precisamos ter ciência de que nós somos modelo para alguém. E aí o que você vai fazer? Vai ser modelo de bênção ou um modelo que atrapalha? É uma decisão que nós temos que tomar. Isso é disciplina, irmãos. Saber que nós somos observados por alguém, isso nos traz disciplina. Eu preciso saber que estou influenciando alguém, positivo ou negativamente, mas eu estou influenciando. E por fim, nós precisamos auxiliar quem Deus estabeleceu como referência. Se você é liderado por alguém, ajude essa pessoa a liderar. Pais, filhos, ajudem seus pais. Esposas, ajudem seus maridos. Maridos, ajudem suas esposas. Liderados, ajudem seus líderes. Ovelhas, ajudem seus pastores. E assim, nós vamos caminhar com o modelo que Cristo estabeleceu. Assim que nós devemos executar as nossas disciplinas espirituais. Deus é o centro. E nós fazemos tudo para atingir o padrão de Cristo. Você vai orar para atingir o padrão de Cristo, jejuar para atingir o padrão de Cristo, estudar a palavra para atingir o padrão de Cristo, e assim sucessivamente. Amém, queridos? Cristo é o centro. Você pode participar de 1000 cultos na sua vida. Se você for os 1000 cultos procurando simplesmente fazer a tua vontade, não adiantou absolutamente nada no aspecto espiritual. Você pode jejuar 1000 dias. Se você jejuar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se afastar, se guardar das impurezas do mundo. Essas duas coisas são atitudes. Como que a gente vai se guardar da impureza do mundo? Como que a gente vai se beneficiar de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz? Não é simplesmente parar e ficar esperando Deus fazer. Nós temos que correr atrás para recebermos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós temos que tomar atitudes, e nós temos falado aqui frequentemente: atitude, 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 atitude. Nós cremos num Deus soberano, num Deus que pode todas as coisas, num Deus que às vezes faz coisas soberanamente sem que nós sequer nos movamos, mas em regra Deus estabeleceu princípios de vida que nós temos que seguir, nós temos que cumprir para que as coisas na nossa vida. Então veja, as disciplinas espirituais. Irmãos, eu já coloquei hoje no aplicativo, está lá na aba Downloads, Celebração da Disciplina. É um livro de Richard Foster que nós estamos utilizando em parte como base aqui. E eu gostaria muito de chegar ao fim do mês e todo mundo dizer para mim: pastor, nós lemos o livro. Eu li o livro. Está lá, está disponível lá. Queridos, todas as vezes que nós colocamos um tema assim, é em oração, é em busca a Deus, é vendo as necessidades da igreja. Se nós estamos falando de disciplinas espirituais agora em setembro, o que é que você tem que focar na sua vida? Disciplinas espirituais. Eu vou terminar setembro com mais disciplinas espirituais desenvolvidas na minha vida. Não é uma conversinha mole, não é uma fala qualquer. É um propósito, uma direção espiritual. Se vocês estão debaixo de uma direção espiritual, siga que você vai ser abençoado. Quantas e quantas vezes que o meu pastor lançava temas
Na igreja eu falava assim, isso aí vai acontecer na minha vida. Ano da multiplicação, o que aconteceu na nossa vida? Tomamos posse com os 2 concursos, eu e a Ana. Deus multiplicou. Então não é à toa que a gente está colocando um tema como esse, ou bem como o tema passado ou anterior. Você precisa agarrar com unhas e dentes e dizer, se essa é a bênção que eu vou receber nesse mês, então eu vou receber essa bênção nesse mês. Amém, queridos? Se eu estou falando que Deus vai te abençoar na sua vida de oração, que Deus vai te abençoar no jejum, que Deus vai te abençoar na palavra, que Deus vai te abençoar, então vai te abençoar, creia nisso, coloque em prática, e você vai ver as coisas acontecerem. Deus opera, queridos. Um dia desse, uma das nossas intercessoras chega e fala assim, pastor, Deus me mostrou uma cova aberta entre essas 2 viaturas. Vamos orar para fechar. Passaram 2 semanas, se não me engano. Eu estava aqui na minha sala e chegou o Osés, um dos nossos presbíteros aqui, que trabalha comigo no dia a dia da capelania. Chegou branquinho, pastor. Acabamos de passar o livramento. O que foi? A carreta bateu na viatura. Eu falei, eita, a carreta bateu na viatura, onde que está? Vamos lá. Não, a viatura está aqui. Eu falei, não fez perícia? Não amassou não. Eu falei, como que a carreta bateu na viatura e não amassou? Pastor, também não sei. Eu só sei que bateu e não amassou. Glória a Deus! Irmãos, quando Deus mostra, Ele mostra para cortar os laços. Se a gente não ora, se a gente não busca, tem pessoas orando, jejuando aqui, buscando a Deus, para Deus mostrar, para Deus falar. Agora, se você não ora, você não jejum, você não pergunta nada para Deus, como que você vai ouvir Deus falar com você? E se Deus fala e você não dá ouvidos? A carreta veio a mais de 80 por hora, entrou na via marginal, não viu a viatura, ele foi jogando em cima, a viatura subiu meio fio, passou no meio de 2 postes e nem arranhou, irmãos. Nem arranhou, mas bateu, houve choque, mas não arranhou, ninguém machucou. Foi algo sobrenatural, foi a mão de Deus fechando a cova. Glória a Deus. Quantas e quantas vezes Deus atendeu a nossa oração? Nós tivemos uma operação muito difícil lá na esplanada, e eu passando as liberações de policiamento, cheguei no alto comando, e aí um dos comandantes falou, pastor, hoje vai ser um dia muito difícil, vai ser um dia que vai ser o pior das nossas vidas. Eita, por quê? 2 multidões contrárias para uma ponto de se enfrentar, foi um impeachment. Aí eu falei, comandante, o senhor acredita que Deus responde a nossa oração? Ele disse, acredito. Então nós vamos orar para não ter nenhuma ocorrência de grande vulto. O senhor crê? Creio. E nós oramos, queridos. E Deus atendeu o nosso pedido. Não houve. Juntamos lá uma montanha de arma. Uma montanha de arma. Armas de tudo que é tipo. Ia ter enfrentamento, mas não teve. Deus nos deu o livramento. E esse comandante veio no culto aqui e falou, irmãos, nós fizemos tudo o que tinha que fazer, mas eu tenho certeza que as orações fizeram toda a diferença. Mas se você não tiver coragem de orar, a ousadia e a disciplina de orar, como que isso vai acontecer? Oração é uma das disciplinas. Mateus 6, 5 a 8 fala sobre oração. Nós temos muitos textos sobre oração, muitos textos sobre oração. Mas em Mateus capítulo 6, Jesus ensina, lá no versículo 5, quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes deles de pedir. Queridos, não é pelo muito falar, a gente repete a oração, não tem problema. A gente também faz a oração do Pai Nosso, não tem problema, mas não é pelo muito falar, é pela sua atitude diante de Deus, sua atitude de fé diante do Senhor.
Quando você ora, você está se colocando como aquele que serve a Deus, não como quem é servido. Não adianta você orar para Deus te servir. Deus não vai te servir, Ele é Senhor de todas as coisas. Ore para que você entenda qual é a vontade de Deus. Ore para que você se aproxime de Deus. Ore para que Deus te mostre o melhor caminho. Ore para que Deus te abençoe sim, porque Ele quer te abençoar, mas não com um coração cheio de vaidade, pensando que Deus precisa de alguma coisa de você. Fale para Ele, foi o Senhor que me colocou aqui, então o Senhor me abençoou. Não foi o Senhor que me deu vida, então abençoe essa vida que o Senhor me deu. Não é o Senhor que diz que quer me dar vida em abundância, então me dê vida em abundância. Mas coloque Deus no centro, coloque a vontade de Deus no foco. E ore. A Bíblia diz, orai sem cessar. Esteja em oração. Aqui esse texto que nós lemos é de uma oração particular. Você vai para um lugar em particular e ora. Mas tem oração coletiva, como nós falamos aqui, fizemos aqui. Nós temos oração intercessória. Nós temos vários tipos de oração, mas orar sem cessar, esteja ligado no Senhor. Você fala com Deus e você ouve Deus. Você já teve essa experiência de ouvir Deus? Então te dá uma direção e falar assim, vai por ali. Ou Ele te dá uma palavra e fala aí. Não exerce a disciplina da oração. Você não tem sido disciplinado para orar. Como você vai ter intimidade com alguém que você não conversa com ele? Pastor, eu tenho muita intimidade com meu filho, né? Vocês conversam sobre o quê? Não, a gente não conversa não. Não tem intimidade. Você não conversa. Você não conhece. Queridos, nós precisamos conversar com Deus. O Espírito Santo está em nós, Ele habita em nós. Onde você estiver, Ele está com você. E você não fala com Ele. Às vezes você ignora Deus na sua vida. Deus está com você o tempo inteiro, mas você ignora. Você gosta de ser ignorado. Você gosta de estar falando com alguém e esse alguém não falar com você. Ninguém gosta disso. Mas será que você não está fazendo isso com Deus? Se você não pratica a disciplina espiritual da oração, você está ignorando Deus. Deus quer te ouvir sim. E Deus quer falar com você. A oração você fala e a oração você ouve. Deus quer falar com você. Amém, queridos? Amém. Oração não é barganha com Deus. Oração é você se colocar diante de Deus e falar com Ele, para que Ele faça a vontade dEle na sua vida, ainda que seja aquilo que você não quer. Mas você está com a sua vida consagrada a Ele. Nós precisamos orar. Quanto tempo você ora por dia? E eu não quero aqui fazer um sensacionalismo com isso, porque eu também acho que algumas pessoas exageram. Se quanto mais você orar, mais vai ser bem. Eu ouvi um pastor falar um dia, ele falou, eu oro 8 horas por dia. Eu pensei, que horas que você trabalha? Que horas que você descansa? Mas nós temos que orar todo o tempo, queridos. Você pode trabalhar orando. Você pode dirigir orando. Você pode se divertir orando, fazer uma corrida orando. Você pode fazer tantas coisas orando. Pode tomar banho orando. Ai, professor, eu tomo banho orando, mas eu estou pelado, eu vou falar pelado com Deus. Você acha que Deus... Você acha que Deus tem vergonha de você? Pelo amor de Deus. Você acha que Deus não vê através das suas roupas? Isso é bobagem, meu querido. Eu tomo banho orando, amém. Caminho orando, corro orando, malho orando. Não importa, meu querido, esteja ligado com Deus. Você está no meio de uma reunião, tomando decisões orando. Não tem problema. Não tem problema. Se você está ligado com Deus, Deus vai te responder. Deus vai te responder. Porque Deus ouve as nossas orações. Essa é uma disciplina espiritual.
ter uma bênção. Você ora? Não oro não. Então não é verdade. Não pode ter uma bênção se não tem oração. Tem que ter oração. Aí nós vamos para o jejum. O que é o jejum? O jejum é quando nós fazemos um sacrifício de cortar algo da nossa vida, seja o alimento, seja alimento e bebida por um tempo. Existe o jejum parcial, existe o jejum total. Nós poderíamos pegar vários textos bíblicos aqui sobre jejum e vários tipos de jejum. Mas qual é o propósito do jejum? É a gente matar a nossa carne. Quando a gente jejua, a gente está mostrando para nós mesmos que a nossa vontade, o nosso desejo não é o primordial na nossa vida, mas sim a vontade e o desejo do Senhor. Quando você abre mão de coisas que você gosta, como uma comida em específico, ou quando você abre mão de se alimentar e isso vai te trazer um pouco mais de fraqueza durante o dia, você está colocando para você mesmo que por Deus você faz isso. É um tipo de renúncia. Quando vier uma renúncia maior para você fazer na sua vida, você está treinado. Agora tem gente que não pode se frustrar em momento nenhum, não pode ter uma vontade negada em momento nenhum. E o jejum é a gente negar a nossa própria vontade. Eu quero comer, mas eu não vou. Eu quero comer aquela coisa que eu gosto tanto, mas eu não vou. Eu estou treinando a minha vida para dizer não para mim mesmo. Por isso que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é treinado no jejum. Não quero, eu quero comer isso, mas eu não vou, porque eu estou renunciando. Para que nós jejuamos? Para nos aproximar de Deus, queridos. Para a gente quebrar a nossa carne. Para a gente ir aprendendo a renunciar. Eu tenho um propósito, eu posso jejuar pelo propósito? Pode, mas o seu jejum pelo propósito não quer dizer que o propósito vai acontecer. Quer dizer que você vai se aproximar mais de Deus para você receber a resposta de Deus, ainda que seja um não. Não perca aquela mística que se você jejuar por mais tempo, ou se você se afligir mais, Deus vai se compadecer de você e vai fazer a sua vontade. Isso é bobagem, isso é um jejum pagão. Você precisa entender qual é a vontade de Deus, e jejuar para entender a vontade de Deus, e jejuar para aceitar a vontade de Deus, ainda que ela seja aquilo que você não quer. Quando Davi recebeu aquela notícia de que o filho dele estava enfermo e estava para morrer, ele entrou em jejum. E jejuou, no final o filho morreu. O que ele fez? Encerrou o jejum. E foi celebrar, foi viver a vida. Mas não era hora de ficar triste? Não. Por que ele fez o jejum? Senhor, meu desejo é que meu filho viva. Porém, se o Senhor levar, eu entendo a sua vontade. E estou me preparando para isso. Quando aconteceu o que Davi não queria, mas era o que Deus queria, então ele encerra o jejum. E ele vai fazer a vontade de Deus. Queridos, é assim a nossa vida. Não cria aquela mística que quanto mais você jejuar, mais Deus vai te atender. Não é porque Deus fica com pena de você porque você está com fome. Não. Deus está vendo você se aproximar dele. E quanto mais você se aproxima dele e fala: Senhor, eu aceito a tua vontade na minha vida e já estou abrindo mão de algumas coisas aqui para treinar a minha vida a se submeter à tua vontade, ainda que seja aquilo que eu não quero. Aí Deus fala assim: está se aproximando de mim, está se aproximando de mim. O teu desejo começa a se parecer mais com o desejo de Deus, e naturalmente o que você pede é atendido. Não porque Deus mudou de ideia, porque ficou com peninha de você, mas porque você aproximou o seu desejo do desejo de Deus, e aí Ele responde as suas orações. Se vós estiveres em mim, minha palavra em vós, pedireis o que quiseres, vos será dado. Se vós permaneceres em mim, e a minha palavra em vós, ou seja, a vontade de Deus se alinhando com a sua vontade. Aliás, a sua vontade se alinhando à vontade de Deus. E aí, Deus usa o homem a si mesmo e come.
E de repente hoje é o dia de você dizer: Senhor, me perdoe porque eu não tenho conversado contigo. Senhor, me perdoe porque eu não tenho jejuado, eu não tenho treinado a minha alma para abrir mão de alguma coisa. Mas hoje eu quero mudar isso, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. Deus tem coisas grandes na sua vida, meu querido. E tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário, onde Ele derramou o sangue por mim e por você, onde o corpo dele foi quebrado por mim e por você, que é o que representa o pão e o vinho. Mas hoje, Deus tem coisas grandes para você. E esse mês de setembro é para ter uma virada na sua vida. Você vai ver que quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai ver Deus agir na sua vida, mais você vai ver Deus abrir o seu caminho, você vai ver Deus te abençoar, porque Ele te ama, porque Ele tem propósito na sua vida. Senhor, nós te apresentamos o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue do Senhor, que foram entregues por nós naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui buscando ao Senhor, e no dia a dia buscando ao Senhor, até o dia que o Senhor retornará. Hoje nós nos lembramos que nós todos temos o mesmo valor, o sangue que foi derramado na cruz. Hoje nós nos lembramos que foi o Senhor que nos resgatou, e com amor no coração nós sabemos que nós temos que orar, jejuar e buscar essas outras disciplinas espirituais para o nosso crescimento. Em nome de Jesus, nos abençoe nessa ceia, para a glória do teu santo nome. Você que receber o pão e o vinho, por favor, tome assento e espere até que todos recebam, para que nós possamos participar juntos. Glória a Deus. Alguém mais se permitir de alguns elementos? Todo mundo pegou pão? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Feche seus olhos, agradeça a Deus aquilo que nosso Senhor fez naquela cruz. Foi por cada um de nós. Foi para que tivéssemos esse momento aqui agora. Aleluias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Nós te agradecemos, te louvamos, Senhor. Aleluias. Como o Senhor nos ensinou, comamos todos do pão. Aleluias. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Crescente assim para o céu e agradeça a Deus pelo sangue do nosso Senhor que foi derramado naquela cruz em favor de todos nós. Obrigado, Senhor, porque aquele sangue foi derramado em favor da igreja, em favor de todos nós que aqui estamos aqui para glorificar, para te amar, no nome do nosso Senhor Jesus. Aleluias. E antes de você beber, cuide com as pessoas que estão ao seu lado. Se for sua esposa, seu cônjuge, não tem importância de você trocar. E diga para ela: em nome do nosso Senhor Jesus, nós daremos o nosso melhor. Amém? Fale isso para ele. Em nome do nosso Senhor Jesus,
formos igreja, nós daremos o nosso melhor. Amém? Glória a Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós daremos o nosso melhor possível. Glória a Deus. Como o Senhor nos ensinou, bebamos todos.